que você deve dormir? Qual é um papel legal, importante, fisiológico do sono como um regulador? Eu jogo primeiro para ti, Neiva. Bom, o sono ele tem muitos papéis fisiológicos extremamente importantes, e o ideal, assim, né, para que a gente tenha todos esses papéis, no final das contas, né, acontecendo e terem acontecido de fato, é que a gente tenha toda aquela arquitetura famosa, conhecida do sono acontecendo direitinho. E se a gente for ver essas oscilações entre os dois tipos de sono, pode falar, Eu Fabrício. tenho uma coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que deixar claro para as pessoas o que é a arquitetura do sono que tu falou. Ah, Sabe? Eu sim, acho que se tu claro, quiser pô, claro. dar uma evoluída ali em estágio 2, 3, 4, REM e tal, porque pra gente que lida com a coisa, falar da arquitetura do sono, e tu fez assim, eu já vi as ondinhas subindo e descendo e As tal. ondinhas, as Mas famosas não é todo ondinhas. mundo. Neiva, então vai lá, antes de tudo, dá uma pincelada na arquitetura do sono, para depois a gente começar a dizer, ó, então e a pessoa não faz esse sono que repousa, por isso acorda cansada. E aí a gente pode fazer essas brincadeiras bem legais. Então, Fabrício, basicamente, nessa arquitetura do sono, Vai. né, nós temos aí a oscilação entre os dois tipos de sono, os dois estágios, né, de Uhum, sono que nós temos, que é o estágio não REM, que é aquele estágio de não rápido movimento dos olhos, ao pé da uhum, letra, assim, tradução, uhum, e o estágio das ondas, do estágio REM, né, que seria uhum, o de rápido movimento do sono, né, dos uhum, olhos, dos desculpa. olhos. Então, ele é um estado cerebral. Então, ele segue também uma certa ritmicidade, né, circadiana, porque nós temos o momento do dia e da noite, então sono à noite, então ele tem esse ritmo Uhum, circadiano, e ele também tem o próprio ritmo dele ao longo da noite, porque a gente vai oscilando ali entre as uhum, fases não uhum, REM e as fases REM. uhum, Então a gente vai iniciar, a gente sai da nossa vigília, ou seja, a uhum, gente saiu do nosso momento acordado, vamos nos deitar, né? uhum. E aí, depois de alguns minutos, de poucos minutos, a gente, se estiver tudo certo, né, Fabrício? Se Sim. estivermos num ambiente favorável, Uhum, escuro, confortável, toda aquela coisa que a gente fala de higiene do sono, que a gente pode, inclusive, falar ao final, uhum, esse indivíduo vai entrar na primeira fase, ou primeiro estágio do sono não REM. Então, uhum, é importante deixar claro que no estágio de sono não REM, nós temos as 4 fases, que uhum, é a fase 1 e a fase 2, que uhum. Que é um sono popularmente são superficial, assim, vamos conhecidas, dizer assim, né? isso, as fases mais leves do sono, e Uhum. as fases 3 e 4, que Que é o sono popularmente profundo. são as fases mais profundas e que a gente tem Uhum. aquelas ondas, né, as ondas mais Que é lentas de onde o corpo sono. físico descansa, né, Neiva? Que é onde eu vou realmente Isso, descansar meu corpo, exatamente. né? Perfeitamente. Então, se a gente pensar numa noite vamos supor 8 horas, na Uhum, primeira metade dessa noite, o nosso sono ele fica mais concentrado nessa fase mais profunda, que é uhum, justamente para a gente recuperar, né, microtraumas de cérebro, que isso uhum, acontece de células de maneira geral, sistema uhum, imunológico, e é a fase que o nosso corpo está mais cansado, inclusive uhum, fisicamente e mentalmente. Então, faz sentido que a gente fique por mais tempo nessa fase do sono mais profundo. Isso não uhum. significa que a gente não tenha pequenos períodos de sono REM, que É, é o sono, a fase do sono mais uma ativa, vez eu né? li que eram ciclos a cada 1 hora e meia, né? 2, 3, 4 Mais ou REM, 2, 3, menos. 4 REM, assim. E quando eu li isso, Isso. era uma época da vida, assim, que, todo mundo tem épocas da vida que trabalha que nem um louco, assim. Eu continuo trabalhando que nem um louco, mas felizmente consigo trabalhar um pouco menos. Mas nessa época da vida eu dormia muito pouco. E aí, quando eu aprendi isso, eu briguei comigo mesmo e falei, não, pelo menos você vai dormir 6 horas por dia, porque você vai dormir 6 horas, Isso. que no mínimo faça 4 ciclos de sono completo, de 2, 3, 4 REM, 2, 3, 4 REM, né? Porque Então, um ciclo de sono completo a gente considera o vai, estágio um, 2 2, 3 e 4 do não REM e a subida e a para o subida para o REM, que REM, depois ele desce de novo. desce de Então, novo. e a gente precisa repetir esse ciclo por volta de 5, 6 vezes. Uhum, E se a gente considera que ele dura 1 hora e meia, por aí, uhum, você precisa de um tempo de aproximadamente 8 horas, 8 pelo horas. menos 6, 7, 8 Uhum, horas, para a gente completar essa uhum, repetição de ciclos de uhum, REM e não REM. E por que isso é importante, né, Fabrício? A gente sabe que cada um desses estágios eles têm papéis muito importantes, né, para a nossa uhum, fisiologia. Por exemplo, nessa primeira metade da noite que a gente fica mais tempo no sono profundo. uhum, É ali que a gente faz a liberação de alguns hormônios, como por exemplo o GH, a própria uhum, leptina a gente libera, né? A gente tem uhum, picos de leptina nesse horário. A gente uhum, faz toda aquela recuperação, né? Como eu falei, do sistema imunológico, da própria parâmetro
energético mesmo do corpo, é um momento de descanso mesmo. E quando a gente vai para a fase, para o estágio REM, que a gente fica mais tempo no sono REM, que é essa fase mais ativa, na segunda metade da noite, até nos preparando para acordar. Porque imagina se a gente ficasse a noite inteira no sono profundo, a gente não ia conseguir despertar, né? Sim. Veja como a fisiologia, como o corpo é perfeito. Então a gente vai se preparando para a vigília, para acordar, então faz sentido que a gente fique mais tempo no sono, na fase do sono mais ativa. E essa fase do sono REM é muito interessante porque o nome diz rápido movimento dos olhos, né? Então a gente tem uma atividade cerebral altíssima nesse momento, altíssima. Então ali a gente consegue fazer uma consolidação de memórias. E a época do sonho também, né? É quando a gente sonha também, no sono REM é o sonho, né? Você sabe, Fabrício, que essa questão dos sonhos, ela ainda é um mistério. Mas assim... Mas pelo que a gente sabe, essa literatura meio que mostra pra gente que é a fase que a gente tem os sonhos mais vívidos, né? Grande parte dos sonhos, né? Até pela alta atividade cerebral que a gente tem. Então, o sono REM é muito importante para aprendizado, né? Sim. É por isso que eu sou encantado pelo sono REM muito pelo perfil dele, dessa coisa do sono paradoxal, assim, de eu ter uma atividade elétrica do cérebro quase igual ao da vigília, mas o corpo está em atonia muscular. Porque senão, a priori, eu saía chutando enquanto estava vendo ali, né? Mais uma vez a perfeição do corpo humano, né? A gente tem um mecanismo que liga muito o cérebro, mas desliga o restante, senão a gente realmente teria esses reflexos, né, musculares dessa alta atividade cerebral. Então, veja que cada um desses momentos é importante, né? Para que no final, se a gente tiver tudo acontecendo direitinho, que a gente tenha o famoso sono restaurador, né? Acordei com o corpo descansado, porque fiz uma boa primeira parte, que é mais crescente em sono, né, profundo e que repara o corpo, e acordei desperto também, porque fiz bastante sono REM, e esse cérebro já acordou quase alerta, vamos dizer assim, para alguns de nós, né? Ô, Neiva, no sono profundo, a gente ainda, só mais uma observação interessante, que no sono profundo a gente ainda tem a liberação, a varredura de toxinas, né? Do nosso cérebro. Nós temos um movimento de líquido cefalorraquidiano, então um líquido que limpa ali as substâncias tóxicas na fase profunda do sono. Então, imagina aquelas pessoas que não conseguem chegar nas fases mais profundas, que ficam sempre no sono leve. Fica com uma limpeza de toxinas mais dificultada. E a gente sabe que a presença de toxinas no cérebro é preditiva de muitas doenças, né? Então,